O evangelismo vem do grego, que significa anunciar as boas novas. Ou seja, o evangelismo é a mensagem central do cristianismo, que é a salvação através de Jesus Cristo. Seu propósito é oferecer a salvação e fazer com que as pessoas tomem a decisão de se tornarem discípulos de Cristo. A morte, para mim, antes da minha religião, significava o fim de tudo. Acabou. Mas para minha religião, a morte é a vida. É ir para Cristo, é ir para um paraíso, ir para um lugar diferente desse que vivemos na Terra. É estar ao lado de Jesus. É isso que é a morte para minha religião. A teologia evangélica acredita que a morte com sacrifício pelo pecado. Ou seja, o evangelismo ensina que a morte de Jesus foi um sacrifício substitutivo. A morte de Jesus também é o primeiro passo para a vitória sobre a morte. Ao morrer, Jesus matou a morte, inaugurando a imortalidade. Isso prova que Jesus venceu a morte e que a promessa da vida eterna é real. Tudo isso gira em torno da morte de Jesus, com o objetivo de levar o ouvinte a entender a seriedade do pecado. O sacrifício de Jesus Cristo. E a oferta da vida eterna. Bom, oi gente, Minson aqui de novo, né? Eu acho que vocês estão meio surpresos de ver eu aparecendo assim no meio do documentário do nada. Mas eu vim falar de uma entrevista que eu fiz e que a pessoa não quis aparecer, que no caso eu entrevistei minha prima Sabrina. E ela é muito evangélica, né? Evangélica praticante, e ela tem muita fé dentro de si mesma. Então eu fiz a mesma pergunta que eu fiz pra pessoa que eu fiz lá no começo do vídeo, que eu acredito que vocês viram, que é o que significa a morte pra ela e o que significa a morte pra religião dela. E as respostas não foi tão diferentes uma das outras, né? Tanto porque as duas são evangélicas praticantes. Então a Sabrina me disse que antes dela entrar para o evangelismo, ela acreditava que a morte era o fim, né? E o que ela ia fazer depois da morte? Inclusive até eu tenho esse pensamento, o que a gente vai fazer depois da morte, né? Mas ela disse que depois que ela entrou para o evangelismo, né? E ela colocou muita fé dentro de si mesmo, ela acreditou que a morte seria um passo para se aproximar de Jesus Cristo. É uma das etapas para você se aproximar de Jesus Cristo, para se aproximar de Deus. Então, ela colocou muita fé dentro de si mesmo e acredita que a morte, sim, é um passo para se aproximar muito de Jesus Cristo. Tanto que, como vocês viram, a Ana Lúcia lá no começo do vídeo, ela disse quase a mesma coisa, né? Que basicamente seria um passo para se aproximar de Jesus Cristo. Então as respostas das duas não foram tão diferentes, mas eu quis colocar a opinião de cada uma aqui dentro desse vídeo. Por mais que ela não quis aparecer, eu quis colocar, né, falar a opinião dela em relação a essa pergunta. Então é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado, prof. E é isso.